ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. ESG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Salve galera conectada aqui no canal da ESIJMJG, Som e Imagem, o seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também do mundo vintage. No programa de hoje, iremos trazer para vocês um verdadeiro clássico da telefonia celular no Brasil. Quase um dos primeiros modelos de celular, bem famoso e clássico. Vamos dizer assim, um modelo popular, um dos primeiros, né? Conhecido carinhosamente pelo povão de Tijorola. O celular da Motorola, que era bem grande, bem pesado, de flip. Vocês aí que tem mais de 30 anos com certeza devem lembrar desse modelo. Aqui em São Paulo era a época dos famosos linhas, as primeiras linhas da Telesp celular, para quem ainda se lembra. E ainda tinha aquela questão da linha ser transferível ou intransferível. Era uma época em que a linha de telefone valia tanto quase quanto um automóvel, um bem que poderia ser revendido ganhando lucros. Muito diferente de hoje, que praticamente não vale nada uma linha telefônica, né? Então vamos conferir aqui diretamente do nosso Museu da Telefonia e da Informática 2 exemplares funcionando. Lógico, não estão habilitados, mas estão funcionando e a gente vai poder mostrar para vocês aí do famoso e carinhoso Tijorola. Vamos conferir aí. E aí, meus amigos do universo da telefonia antiga, curiosos de plantão, e para quem também quer conhecer um pouquinho da história aqui do Brasil, de como surgiu a telefonia celular. Hoje todo mundo está acostumado aí com os smartphones, né, equipamentos aí de primeira linha, literalmente um computador na palma das mãos, né, que acessa a internet, faz videoconferência, baixa filmes, jogos, né? Faz documentos, enfim, é uma maravilha, né, gente? Uma maravilha do mundo moderno. Mas nem sempre os celulares foram assim. Então, estou aqui trazendo para vocês hoje aqui, diretamente do nosso Museu da Telefonia, do que a gente ainda tem aqui de clássicos, né? 2 aparelhos celulares da Motorola, que é conhecido aí carinhosamente pelo nome de Tijorola, certo? Vocês aqui devem lembrar desses aparelhos, quem tem mais aí de 30 anos com certeza deve lembrar. São os aparelhos de telefonia celular, não são os primeiros do Brasil, da década de 80 ali, da década de 70, tá? São mais novos, esses aparelhos eles são dos anos 90, tá? Já era uma época em que a telefonia celular já estava bem melhor em tecnologia de aparelhos e ligações, mas também está longe de ser aí os smartphones maravilhosos que a gente tem hoje. Esses telefones aqui, na época, eles não tinham absolutamente nada de especial além da chamada. Eu disse nada de especial, mas isso aqui nos anos 90 já era tudo. Já era o que tinha, o top da tecnologia. Já era praticamente quase o sonho de todo ser humano ter um celular para ligar em qualquer lugar que ele estivesse na rua, sem depender de fio, de nada. Então, total mobilidade. Isso já era um sonho nos anos 90. Então, hoje isso aqui para nós é praticamente o mínimo. Aliás, hoje usamos o celular para tanta coisa e praticamente quase uma das poucas coisas que a gente usa é para falar com ele usando a condição de telefone mesmo, né? Usamos aplicativos aí, WhatsApp, enfim, né? E uma série aí, Telegram e tantos outros, videoconferência aí do Google, né?
mas a telefonia mesmo, o celular em si, a gente acaba não utilizando o celular. Então, temos aqui um kit completo. Esse é o famoso DPC 650 da Motorola, que já era um aparelho bem popular na época. Não era um modelo assim barato, mas também não era um dos mais caros, tá? Nós tínhamos aqui a tecnologia Flip, que a pessoa podia abrir para atender a ligação e usar como um telefone normal. A famosa antena de celular, parecia praticamente como se fosse um rádio, né? O celular naquela época tinha a cara praticamente quase idêntica de um walkie-talkie, né? De um rádio. Exatamente a função desse aparelho era a função do rádio, né? Então, aqui atrás nós tínhamos o encaixe da bateria. Nós vamos deixar para falar depois, que é um produto bem específico aí, que inclusive gerou, né, essa apelido carinhoso de tijolola, né? Então vocês conferem aí, um produto está completo, né, até o manual do usuário, né, o DPC 650, que é esse modelo aqui. Nós temos até o manual do usuário, como era na época, né, com instruções de uso aqui, bem interessante. Então, os manuais eram até bem melhores naquela época, né, gente? Eram encadernados, você vê? Tem toda uma pegada, né, mais física. Nada de PDF, naquela época não tinha nada disso. Então, nós temos aqui um acessório importante, que é o carregador de baterias. Tá? Naquela época as baterias do celular eram carregadas em bases, que a gente fala, né? Um carregador separado do aparelho. Tá? A bateria do celular não carrega no celular. A gente tinha que ter um carregador fora. Tá? Esse aqui é o carregador para carregar duas baterias. Você pode colocar até duas baterias aqui. Ela é encaixada uma aqui e outra aqui. Tá? E esse aqui é o famoso overnight. Tá escrito aqui até overnight aqui nele, que é um carregador de noturno, carregador de longa duração. Então, para você chegar no finalzinho do dia, quando você fosse dormir, colocar a sua bateria aqui para carregar e deixar a noite toda. Não é o carregador rápido. Nós temos outros carregadores aí naquela época, o carregador de carga rápida, carregador também para o carro, né? Carregador automotivo, mas esses acessórios eu infelizmente não tenho aqui para vocês, tá? Esse aqui é um outro aparelho praticamente idêntico ao DPC 650, vocês podem ver, vou deixar até lado a lado aqui, tá? É praticamente o mesmo modelo, só que esse aqui é o Microtac Lite 2. A diferença dele para o DPC 650 é que ele tem aqui umas teclas de descagem rápida, 3 teclas vermelhas aqui, para você poder chamar 3 números, né? Rapidamente. Esse aqui só tem um. E nós temos um display aqui composto por uma espécie de um catodo, né? É um display retro iluminado, né? Digamos assim, pontos, né? Por pixels. E esse aqui tem um display de LED comum, um display de LED de segmentos. Então, o Microtac Lite, ele tem um displayzinho um pouco diferente, vocês podem ver aqui que tem vários pontinhos, né? Várias, como se fossem os dot pixels, né, que a gente tem, né, das imagens, né? E aqui você consegue fazer as letras e os números também, né? Então é um display alfanumérico. E aqui no DPC 650 nós não temos um display alfanumérico, nós temos um display comum de LEDs. Tá? Então a diferença era essa. Tá? Era um equipamento mais elitizado. Apesar do visual dele ser exatamente o mesmo do DPC 650, conforme vocês podem ver aqui, ele é bem idêntico, né? Mas o Microtac Lite 2 era um modelo mais caro. Aí ele tinha aqui algumas funções diferentes, o teclado dele também era um pouquinho diferente, a gente tem funções aqui que esse modelo aqui não tem, tá? Mas os aparelhos funcionavam da mesma maneira. E os recursos que esse aqui tem, esse também tem. Então, somente chamada telefônica, tá? Não era possível enviar SMS, porque não tínhamos celulares com SMS naquela época, por incrível que pareça. Tá? Então, as mensagens de texto, que hoje praticamente ninguém usa, né? O famoso SMS, nem existia nesses aparelhos aqui. Tá? Para isso, nós tínhamos um outro produto, que eu também não tenho aqui para mostrar para vocês hoje,
que é o famoso pager ou bip. Era um aparelhinho assim com uma telinha de LCD, no qual você podia receber apenas as mensagens de texto. Ele também não fazia ligações telefônicas. Então a pessoa tinha que ter 2 aparelhos, um celular e o pager, para poder receber mensagem de texto aqui e falar com a pessoa pela voz usando o celular. Então, haja cinto de calças, né? O pessoal deve lembrar muito disso, porque haja o peso que você tinha que carregar na cintura para tanto aparelho aí, né? Então, não tínhamos câmera filmadora, nada disso, acesso à internet, loja de aplicativos, não tem nada, nem existia isso, o pessoal nem sonhava isso nos anos 90, que iríamos ter smartphones no século 21. Então, essa é realmente os modelos mais populares no Brasil de celular. Eram caros, bem caros, tá? Aqui em São Paulo a gente tinha 2 modalidades de linhas, não sei como que era em outros estados do Brasil, né? Se vocês quiserem até comentar isso no vídeo, fiquem à vontade, tá? Compartilhar informações sempre é bom. Aqui em São Paulo nós tínhamos as linhas transferíveis e intransferíveis. A linha transferível era muito mais cara, né? Bem mais cara, tá? Para você poder, por exemplo, comprar uma linha de celular e podia vender para o seu vizinho, para o seu tio, para o seu amigo, para o seu colega, enfim. Então as pessoas ganhavam dinheiro vendendo linhas telefônicas, tá? Então eram linhas chamadas transferíveis. E as intransferíveis eram linhas que não poderiam ser vendidas. Uma vez habilitado naquele usuário, é dele pro resto da vida, tá? Então, também tínhamos essa outra modalidade. E nessa época aqui no Brasil, gente, tínhamos fila de espera. Pra vocês terem uma ideia, para a gente poder ter um celular desse aqui habilitado, você tinha que esperar às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano, 1 ano e meio, para poder ter o direito de usar um celular desse, por exemplo, habilitado em uma linha. Era muito difícil, muito custoso também, né? Um custo muito alto para você poder ter um celular funcionando naquela época dos anos 90 aqui no Brasil, tá? Bom, esses aparelhos hoje eles não funcionam mais, certo? Porque são analógicos, não tem tecnologia digital aqui, eles são analógicos, então não podem ser mais habilitados. Nenhuma operadora do Brasil consegue habilitar esses aparelhos porque eles não têm tecnologia digital, ou seja, não são nem CDMA, nem TDMA, nem GSM, enfim, nem o raio que o parta. São aparelhos analógicos, então são aparelhos de rádio. Praticamente como se fossem um aparelho de rádio. Eles transmitem numa frequência de celular, obviamente, que vai aí de 2.4 GB até 5, né? Mas numa banda analógica. Então, infelizmente, nós não temos mais condições de funcionar um aparelho desse aqui. Mas eles ligam. E eu vou trazer eles ligadinhos aqui para vocês, muito em breve, para vocês verem cada um aqui como que era diferente, tá? Bom, bateria, infelizmente só tenho uma, que é a única que sobrou, a única remanescente, tá? É a bateria Slim. Essa é a bateria fina, que ela tem metade da duração da longa. A bateria longa é um casco de tartaruga, né? Também é bem conhecida essa bateria como casco de tartaruga, porque ela era bem grandona, praticamente quase o tamanho da minha mão aqui, certo? Então essa daqui é bem fininha, tá? Infelizmente eu não tenho a casca de tartaruga para mostrar para vocês aqui, tá? Fiquei só com essa bateria, que é a única que está funcionando, porque a outra infelizmente a gente teve que descartar, tá? Mas ela funciona. Então essa aqui é uma bateriazinha bem fininha. Então ela é encaixada aqui no carregador para você poder carregar ela sozinha, ou também se você quiser colocar o seu aparelho telefônico, né, junto com a bateria para carregar, você também pode aqui na parte da frente. O carregador aceita também carregar o telefone com a bateria. Você não tem que ficar tirando a bateria do aparelho, tá? Então também o carregador tinha essas duas funções aqui. E para terminar, o acessório mais importante, que não pode faltar no cinto de utilidades do Batman, é o pocheteiro, né? Digamos assim, o porta-celulares, né? A pochete para o celular. Então você colocaria esse camaradinho aqui dentro, ainda tem espaço para pôr o flip e tudo mais. E
com esse clipezinho aqui, você colocava ele no cinto da sua calça. Então ficava ali aquele Walkman ali, né? Aquele walk-talk, parecia um segurança de shopping, né? Fica aquele negocinho pendurado aí na calça aí, né? Então, a gente hoje não usa mais isso aqui, né, gente? Dificilmente alguém pendura o celular na cintura da calça, né? Mas até o final dos anos 90 era muito comum que os celulares ficassem pendurados no bolso da calça. Então, esses acessórios aqui eram importantíssimos, tá? Então, Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com